Olá! Dando início ao nosso curso, nesta primeira aula, vamos ver uma visão geral sobre o módulo 1, que trata do projeto de peças plásticas do ponto de vista dos detalhes de design. Eu sou o professor Douglas Simon e vou acompanhá-los nessa jornada. Como é que a gente define o design? A gente pode pensar em projetar uma peça ou desenvolver o design de uma peça a partir do uso desse produto. Qual é a finalidade que ele tem que desempenhar, e a partir desta finalidade nós podemos estabelecer características básicas que deverão ser atingidas. A partir de características, nós podemos então começar a elaborar um projeto. O segundo tópico importante é sobre as propriedades requeridas. Que propriedades têm que ser alcançadas por esse objeto para que ele cumpra a sua função? Em terceiro lugar, a gente deve considerar o processo produtivo utilizado. Quais são as características ou limitações do nosso processo produtivo para atingir a capacidade de produção do nosso objeto? Então, se eu tiver a necessidade de fazer um objeto oco, existem alguns processos produtivos que são específicos para desenvolver peças ocas. Se a peça precisa ter uma geometria muito grande em uma dos comprimentos, largura, altura e espessura, existem processos produtivos que são específicos para essa característica. Então a gente sempre vai levar em consideração qual é o uso desse objeto, quais são as métricas técnicas, são as propriedades que são requeridas desse objeto e, por fim, quais são as limitações que nós temos de trabalho em termos de moldes, em matrizes, em processo produtivo, em matéria-prima utilizada, que também é limitado muitas vezes pelo processo. Então são as características básicas que a gente vai utilizar para definir o nosso projeto. Considerações básicas. Quando a gente pensar em um projeto de uma peça plástica, a gente pode separar ele em forma simples ou complexa, enquanto que um tubo pode ser um objeto de geometria simples para um processo produtivo, ele pode ser complexo para outra. Então a gente sempre vai aliar o projeto de uma peça com o processo produtivo que a gente está buscando. Peças de espessura fina pode ser simples de ser desenvolvidos em um processo produtivo, mas muito complexos em outro processo produtivo. Então, sempre são características de projeto, de uso e de propriedades necessárias que vão definir se estamos ou não dentro de uma sistemática adequada. Em segundo lugar, a gente vai pensar se o nosso objeto é sólido ou ele apresenta vazios, ele é oco, ele apresenta uma parte interna. Eu posso ter aqui, perdão, uma garrafa. Essa garrafa, eu devo considerar que ela é um objeto oco e que eu tenho limitações de alguns processos produtivos apenas que são permitidos utilizar para desenvolver essa garrafa. Então, se eu vou utilizar um processo produtivo para fazer essa garrafa, eu já parto de uma série de necessidades para chegar a uma característica adequada. Por fim, se o objeto tiver uma forma redonda ou tiver uma forma chata, isso pode determinar limitações em termos de considerações de detalhes de projeto. Se eu tenho que fazer um objeto que ele seja chato, ele não pode ter protuberâncias, ou se ele tem que ser redondo, eu tenho que me limitar a uma quantidade de escolhas menor do que se ele for uma geometria complexa, ou se tiver liberdade total para desenvolver esse objeto. Tamanho. Se o objeto for pequeno ou grande, se a minha peça for uma peça que tem a capacidade de caber centenas em uma palma da mão, ou então um objeto grande o suficiente para que um homem entre dentro, isso também vai me levar a desenvolver características de geometria, características de projeto, características de necessidades, de requisitos de peça diferentes. Além disso, se eu tenho a necessidade de ter uma peça espessa ou uma peça fina, também são considerações básicas que são anteriores ao projeto da peça em si. Por fim,
Terceiro, que são as características, ou também chamadas em inglês features, que são os detalhes de projeto. Esses detalhes é que vão ser elaborados ou discutidos um a um durante este primeiro módulo. Que pontos nós vamos discutir? Espessura de parede, a presença de cantos, o uso de reforço ou nervura, a presença de castelo, também chamada em inglês de boss, a presença de uma linha de solda e de que forma que essa linha de solda interage com o restante da peça, o uso de ângulo de extração para o processo de injeção, por exemplo, necessidade de furos, linhas de partição, aonde que elas vão ser localizadas, encaixes, insertos metálicos, cerâmicos ou de outros componentes plásticos, dobradiças, encaixe sob pressão e ainda a necessidade de rosca. Todas essas são detalhes que a gente vai discutir ao longo deste primeiro módulo.